Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência na questão de número 579. Então, olha só para você ver que pergunta maravilhosa que Allan Kardec faz aos bons espíritos. Allan Kardec, ele era muito esperto, é lógico. Não é à toa que ele foi confiado essa missão, né? De codificar, de compilar a doutrina dos espíritos, né? Olha só. Se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Ó, ele puxou a orelha dos bons espíritos. Nesse sentido aqui, ele tá puxando a orelha. Entendeu? Ué, né? Se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Tem alguma coisa errada disso aí, bons espíritos. Oxe, será que vocês são cegos? Vocês não estão analisando as coisas? Agora, não é retrucar. Olha só para vocês verem como que uma palavra nós temos. Olha só para você ver, ó. Esta palavra aqui, ó, interesse geral. Você entendeu? Observa só para você ver como que por causa dessa frase interesse geral, nós não podemos em momento algum tecer comentários como nós temos tecido como nós temos feito em outras perguntas e respostas com relação à missão. Porque agora está certa. Ó, pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, aí agora é espírito, porque ele ainda não reencarnou. Por que não reencarnou? Por causa da sequência que você vai entender agora. Como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral? Olha só. Interesse geral. Há um espírito capaz de falir? Que seria esse interesse geral? Por exemplo, interesse geral é o mesmo que vamos associar esse processo de interesse geral a Hippolyte Léon Denis Rivail. Interesse geral é uma ciência universal que abrange o interesse geral da humanidade, do espírito e das almas em processo de evolução. Interesse geral. O papel
de Carlos Chagas. A vacina a qual ele desenvolveu é de interesse geral, não é? Que abrange o mundo todo. Interesse geral. Você viu como que a frase interesse geral, ela modifica tudo? Agora, se não existisse essa frase aqui, interesse geral, nós iríamos dizer que Deus, nesta questão, é imparcial e ele não toma partido algum. Nós iríamos dizer que o certo não seria espírito e sim alma. Nós iríamos dizer que o certo não seria missão e sim dever ou compromisso ou responsabilidade. Nós iríamos dizer novamente que não seria missão. E nós iríamos dizer que, não aqui mais adiante, na própria pergunta, que não seria espírito e sim alma. Você viu como que uma frase, ela modificou inteirinho a pergunta? Só que nós temos que estar ligado. Caso contrário, não conseguimos acompanhar esse raciocínio. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Né? Resposta. Não sabe Deus, o seu general, não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Ora, é aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eles não confiam uma responsabilidade à altura de uma missão do interesse geral da humanidade, da coletividade, a um espírito despreparado, sem preparo, a um espírito desqualificado. Eles não confiam. Você entendeu? Eu disse nos outros vídeos a respeito do professor que não compareceu à sala de aula e que o diretor foi lá fora e trouxe o jardineiro para dar aula de anatomia. Eu não disse isso? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque o jardineiro, ele é um exímio profissional, mas na jardinagem, na anatomia, já é uma outra questão. Você entendeu? Então a mesma coisa aqui. Eu disse essa questão aqui também, quando eu tratei a respeito do soldado quando é convocado à guerra, né, para defender a sua pátria. Então, é da responsabilidade ali daquele comandante do batalhão preparar aquele soldado. Não vai sendo confiado aquele soldado
a responsabilidade de comandar um batalhão, sendo que ele carpia café lá junto com meu amigo André Clarindim. Não dá certo. Ele vai querer, no lugar de pôr o projétil, ele vai querer colocar carocinho de café. Tuque, 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 tuque. Não dá certo. Tudo obedece os desígnios das leis divinas. Tudo está certo. Não tem nada errado. Todo mundo está no lugar certo. Né? Observe para você ver essas pessoas que cuidam dos jardins, das praças. São pessoas dóceis. Você conversa com essas pessoas, elas estão sorrindo, elas passam uma vibração positiva para a gente, assim, né? Por quê? Porque para lidar com as plantas, a pessoa tem que ter uma certa sensibilidade de amor. Ele tem que possuir um magnetismo positivo diferente, porque senão ele mata as plantas tudo. Então, olha só, sequência. Eu vou voltar na pergunta só para a sequência. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Interrogação. Sabe-o, crede, e seus planos, quando importes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, além de nossa imaginação, impera-se os desígnios das leis de Deus, que devido à faixa evolutiva a qual nos encontramos, não nos é concedido desvencilhar. Não é concedido. Mas que Deus sabe, que Jesus sabe, com antecedência, aqueles os quais eles confiam determinadas missões. Aqui agora já é missão. Aqui agora não é compromisso, não é dever, não é responsabilidade. Porque missão está fora dessas 3 palavras que acabei de dizer. Aqui agora é missão. Sabe por que é missão? Porque Allan Kardec, na pergunta, introduziu interesse geral. E quando se emprega interesse geral, faz parte de uma coletividade e não de uma unidade. Quando é uma unidade, se torna um interesse pessoal, se torna algo ali familiar. Ali se apresenta tudo, menos missão. E é isso que nós precisamos aprender a separar nas mensagens.
Você observou que a pergunta não vem com sentido duplo. Nem a pergunta e nem a resposta. A resposta, ela é tão neutra, que no final ela diz assim: olha, quando importes não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro. Gente do céu. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Agora veja bem, se nós sabemos que para Deus não existe o passado e nem o futuro, e sim apenas o presente, imaginemos, ou melhor, é melhor nem imaginarmos o que Deus tem do futuro. Porque o futuro de Deus, ele está além da nossa imaginação. Ele está além de tudo que nós conhecemos. Que um dia nós, obviamente, vamos nos inteirar. Mas quando nós evoluirmos bastante, no nível evolutivo que nos encontramos, para muitas pessoas, esta resposta ela se torna uma incógnita. Para mim não. No entanto, eu estou medindo palavras para poder não interferir. Mas para muitas pessoas ela é uma incógnita. Porque ainda mais dizendo que para Deus não existe o passado e nem o futuro, e se só o presente. E aqui a mensagem nos diz: toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro. Toda questão. Você observa que generalizou. Toda questão para vós, quer dizer, para nós, está no conhecimento que Deus tem do futuro. Mas não é o futuro que nós aqui concebemos. Está além da nossa compreensão. Esse futuro está além do nosso entendimento. Você entendeu? Precisaremos evoluir bastante. Um número inimaginável. Necessitaremos de um tempo muito longo
para que um dia possamos entender. Porque, por enquanto, tudo não passa-se para muitas pessoas de uma incógnita. Porque as pessoas não entendem a expansão, não entende a irradiação, não entende a radiação, não entende a presença de Deus, de Jesus e de todos aqueles seres, dos seres que estou tratando agora, que chegaram ao nível da expansão. Então, de acordo com a evolução, tudo não passa-se de uma incógnita, mas que não vos é concedido. Olha só para você ver. Para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então não adianta as pessoas queimar neurônios. Vou procurar entender isso. Eu entendo pouco, porque entendo um pouco dessa expansão, entendo um pouco dessa irradiação. Você entendeu? Caso contrário, eu não entenderia nada. Mas eu não posso passar também dessa expansão e dessa irradiação. Porque além dessa expansão e dessa irradiação, existe algo que eu desconheço. Agora, a incógnita, ela é empregada no fato de nossa evolução, da nossa falta de conhecimento. Porque em matéria de Deus, em matéria de Jesus, em matéria da divindade, não existe incógnita. Incógnita existe para nós. Quando ainda não compreendemos por ignorância própria nossas. Você entendeu? Eu acho que você entendeu. Você é uma pessoa muito inteligente. Então, nós vamos passar para o outro vídeo, né? Para darmos sequência no próximo vídeo. Mas eu espero que eu tenha explicado assim, que você tenha entendido. Porque, gente, a explicação dessa questão 579 é a mesma coisa que tirar a chupeta da boca de uma criança. Você fala para a criança assim, olha o passarinho, ele olha, você tchup, da boquinha dele. Vamos para o próximo vídeo.